Olá, nossas saudações a todos. Hoje vamos abordar as tendências para o mercado global de frango da avicultura de corte, pois a produção global de carne de frango deve se manter estagnada em 2022, está projetada em 101 milhões de toneladas, mas cabe lembrar que foi a carne que mais cresceu em produção nos últimos 10 anos, expansão de 20% na produção. Os avanços previstos para os principais produtores globais de frango vão compensar os declínios estimados para dois países, para a Ucrânia, que está em guerra, e também para a China. Para a maioria dos países, que se espera que os preços mais altos das ações impeçam uma expansão da produção, né, apesar da recuperação econômica. O Brasil, como principal exportador mundial, deve aumentar substancialmente a produção para suprir a demanda global, já que há essa interrupção prevista para a Ucrânia, que segue exportando alguns lotes, mas não com aquela frequência que estava acostumada. A produção da Rússia, que é outro país que está em guerra, deve crescer 5% esse ano, mas o produto vai ficar direcionado ao mercado interno e a Rússia já acumula um aumento de 60% na produção de carne de frango nos últimos 10 anos. Vamos ver o gráfico número 1, onde a gente vê a distribuição da produção global de frango, né? Então, os Estados Unidos em primeiro lugar, com 20% da produção, e o Brasil tomando, então, aí de vez o segundo lugar, com 15% da produção global, ultrapassando, inclusive, a China, que tem 14% da produção mundial. A produção de frango na China deve recuar 3%, à medida que a produção de carne suína continua se recuperando no país asiático, né? Já comentamos isso em outra oportunidade aqui. As exportações globais devem também ficar estagnadas nesse ano de 2022, em 13,3 milhões de toneladas. Isso é um aumento de 30% na última década, né? É um grande aumento no comércio global de frango nesses últimos anos. Grande parte da oferta global exportável, estimulada pela ausência da Ucrânia, vai ser atendida certamente pelo Brasil, que é um dos grandes poucos exportadores capazes de atender uma ampla gama de mercados. As perspectivas para o mercado global de frango são positivas em 2022, apesar da guerra da Ucrânia. Na maioria das regiões, a oferta é apertada e os preços estão bem fortalecidos. A guerra levou a um forte aumento dos preços globais dos grãos e a indústria avícola global está sendo desafiada a repassar todos esses custos mais altos aos consumidores, né? Esse repasse vai ser mais fácil em países desenvolvidos, como é o caso de Europa, Estados Unidos e Japão, e mais difícil em países menos desenvolvidos, como é o caso dos países africanos, né? Então vamos olhar aí o gráfico de número 2, as importações por países, né? A liderança continua do Japão, a China, que chegou a quase assumir a liderança de importações de frango no auge da peste suína africana, substituindo pela carne suína, agora já apresenta um declínio das suas importações na cor vermelha e mantém-se o mesmo volume de importação previsto em 2022 do que foi importado também em 2021. Em segundo lugar, aparece o México com o segundo maior importador global. Ao longo de 2022, se espera que o comércio global fique forte, né, à medida que os governos estão implementando estratégias para conviver com a Covid e elevando principalmente os serviços de alimentação, o food service, né? Brasil, China e Turquia estão bem posicionados para se beneficiar dessa situação e assumiu uma parte das exportações da Europa, já que a Ucrânia segue afetada pela guerra, né? O comércio global vai ser desafiado também pela inflação contínua de custos de transporte, por todos esses problemas de logística, de containers, de falta de navios, aumento de fretes marítimos, e as indústrias avícolas vão ter que estar com foco nas operações para compensar os custos mais elevados, tá? A gripe aviária é outro ponto importante, continua sendo um desafio global muito forte. A pressão deve diminuir com a chegada do verão no hemisfério norte, mas está criando vários problemas na Europa, nos Estados Unidos, e também acaba sendo uma oportunidade para o Brasil. Vamos ver o gráfico de número 3, aí, então, na distribuição das exportações globais de frango, liderança absoluta do Brasil, com 35% de share de fatia no mercado global, seguido dos Estados Unidos com 25%, da União Europeia com 14%. O Brasil vem mantendo-se há anos como o líder na exportação global de carne de frango. Por fim, vamos ver o slide gráfico de número 4, onde a gente vê o movimento das exportações. Na cor verde, o Brasil, né?
vem crescendo as suas exportações, ao contrário dos demais concorrentes, deve crescer novamente em 2022 e mantendo-se assim na liderança global. Em segundo lugar, os Estados Unidos, com as exportações estagnadas. Em terceiro lugar, a Europa, com importações em queda, e a Tailândia com exportações que cresceram um pouco, mas seguem ainda bastante estáveis. Então, esse é o nosso recado sobre o mercado global de frango de corte e nos encontraremos aqui na próxima semana. Um abraço a todos.